Olá amigos, paz a todos, bem-vindo ao canal Céu Direto. Vamos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho. E se você já é inscrito, comente, deixe o seu like, seu dislike, compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas. Nosso assunto de hoje é o modismo da ciência, assunto que está em alta. E antes de darmos início, quero compartilhar com vocês a palavra que está em Salmo 19, 1-2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Bem, eu particularmente acho lindo a poesia deste salmo, esse verso inicial. E este salmo ele nos revela primeiramente, a questão da criação como uma obra das mãos de Deus. E ao contrário do que muitos acreditam, de que a criação do mundo, do universo, os céus e a terra, ser algo mitológico, na verdade ele é totalmente científico e existem inúmeros cientistas que afirmam que o relato bíblico está totalmente correto e coerente de acordo com a visão científica. O que eu acho tremendo na passagem desse salmo é a questão do que Deus fala com relação ao conhecimento, porque o conhecimento ele tem uma fonte e por mais que muitas pessoas não queiram acreditar, mas a fonte do conhecimento é o próprio Deus. É ali onde está a raiz de toda a ciência, de tudo que nós conhecemos. E se você quiser saber mais, busque nas escrituras, e as escrituras ela vai te levar a um nível mais profundo do conhecimento, ok? Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter, eu te convido para que você possa estar nos assistindo diretamente no YouTube e que você possa estar conhecendo o nosso canal, ok? Logo após a vinheta eu volto. Valeu! Bem, atualmente, diante do contexto pandêmico em que se falam sobre diversos assuntos, medicamentos, prevenções e as famigeradas picadinhas, que todos sabem o que é, nada está mais em alta do que a ciência, a palavra da moda, que está na boca de muita gente. É porque a ciência, um santuário da ciência. Da ciência. Tudo pela ciência. Ciência. Inclusive pessoas que não sabem nada ou muito pouco sobre o que é ciência de fato. E para isto eu peço que vocês assistam a esse vídeo do professor Olavo de Carvalho até o final, para você compreender de fato o que é ciência e não acreditar em tudo ou em todo mundo que fala em nome da ciência. O vídeo está compacto porque ele é muito longo, mas se quiser assistir na íntegra o vídeo do professor Olavo, eu deixo o link na descrição deste vídeo para que você possa ter uma compreensão melhor sobre o assunto. Então fique com o professor Olavo, lembrando, conhecimento liberta e informação é poder. Até o próximo vídeo, valeu! Alô pessoal, eu quero colocar aqui algumas explicações que são complementares a um capítulo do novo livro que eu estou preparando. O livro se chama Inteligência e Verdade e o capítulo se chama Ideia Pura de Ciência. Mas eu quero acrescentar algumas coisinhas que são muito oportunas, porque a todo momento surge na mídia e no meio universitário o apelo à autoridade da ciência. Então fala-se que pessoas que representam a ciência, representam a autoridade da ciência, e aqueles que a criticam são tidos como irracionalistas, como porta-voz de um ponto de vista religioso, da fé, etc. Tudo isso é uma besteirada, é um monte de chavões que já basta para demonstrar o estado de total precariedade da inteligência nacional no momento. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar o seguinte, que as pessoas que ou praticam alguma ciência, ou que estudaram o assunto numa faculdade de filosofia, o que elas sabem a respeito, no máximo, são alguns preceitos do dito método científico, ou melhor ainda, da técnica da pesquisa científica. E eles podem operar esses instrumentos da técnica da pesquisa científica, do método científico, sem ter a menor consciência do fundamento cognitivo dessas coisas.
Assim como, por exemplo, você pode... Quer dizer, o motorista do caminhão, ele pode saber dirigir o caminhão, mas não quer dizer que ele conheça a física do motor, a explosão. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu nunca vi no meio universitário brasileiro quem tivesse consciência deste problema. Né? Você está praticando a técnica da pesquisa científica, mas qual é o fundamento do método científico? Por que o método científico é científico? Qual é a diferença entre o conhecimento científico e qualquer outro conhecimento? Não é isso? Então, hoje em dia o que se sabe é o seguinte, que ciência é aquilo que os cientistas praticam e aquilo que eles dizem em nome da ciência. Então, quando se alega, por exemplo, uma opinião dominante no meio científico, diz o consenso científico é tal. E a pessoa que usa essa expressão, ela nem mesmo percebe que o que ela está alegando como autoridade da ciência é apenas uma questão de número de votos. O consenso é assim, uma maioria que acha isso e a minoria acha aquilo. Isso tem fundamento científico? É claro que não. Veja, Aristóteles dizia que o começo de uma investigação é o repertório das opiniões dos sábios. O começo e não o fim. Hoje, o repertório das opiniões dos sábios, supondo que sejam sábios, é oferecido como se fosse a conclusão de um debate, meu Deus do céu. Chegamos a este ponto, quer dizer, é o reino da estupidez. E se você me mostra um consenso científico, muito bem, é um bom início para uma investigação. Porque se você tem um consenso, então significa que essa opinião consensual não é irrazoável, ela é apenas razoável. Então é um bom começo para você tentar chegar a uma certeza maior. Né? Exatamente, Aristóteles diz que essa é sempre assim. Primeira coisa, você faz o repertório das opiniões, não das opiniões, quaisquer opiniões. Se for quaisquer opiniões, então a opinião da plateia, isso é o fundamento do discurso retórico. O que é o discurso retórico? É aquele que você toma como premissa a opinião dominante da plateia. O que a plateia já acredita, você não questiona. Você toma aquilo como se fosse a certeza para, com base nisso, você provar alguma outra coisa que você quer provar. Então isso é retórica. Agora, no mundo científico, você começa com o repertório das opiniões das pessoas que estudaram o assunto. Já é outra coisa. Então você tem um nível de credibilidade já maior, mas é apenas credibilidade. Quantas pessoas você conhece hoje em dia que têm consciência disso? De que o consenso científico não dá certeza alguma. Tá certo? Na verdade, não dá certeza nenhuma. Ele é apenas o começo. Você tem um consenso científico, significa que você tem um bom motivo para estudar o assunto. Você tem um problema na mão. O consenso científico é um problema e não uma solução. Então, vamos perguntar então, o que faz da ciência uma ciência? No que a ciência se diferencia de outras modalidades supostamente inferiores de conhecimento? Dito de outro modo, qual é a diferença entre o que os gregos chamavam de episteme e o que chamavam de doxa? Episteme seria ciência e doxa seria a opinião. Né? Qual é exatamente a diferença? Veja, qualquer praticante de qualquer ciência acredita que ele está no mundo da episteme. Mas se ele, em favor da sua opinião, ele alega apenas um consenso, ele está na doxa. Então, ele está propondo uma opinião como se fosse uma conclusão científica. Todo mundo está fazendo isso hoje. Mostra o quê? São todos desonestos, vigaristas? Não, claro que tem um bando de vigaristas no meio, mas é evidente que a maioria não é vigarista. A maioria não sabe qual é o fundamento da ideia de ciência. E usa, então, este emblema, este símbolo chamado ciência, como emblema de autoridade. Você está entendendo? Então, está apelando para um fator puramente retórico ou propagandístico. E isso, quando se torna um hábito generalizado, isso corrompe a inteligência das pessoas e as emburrece, tornando qualquer debate, vamos dizer, um beco sem saída, no qual nunca se tem certeza absolutamente de nada. E pode continuar falando o tempo todo, então vale a opinião do Nelipe Feto como vale a opinião, sei lá, de Aristóteles. É neste ponto que nós chegamos. No dia em que eu vi, né, este semi-analfabeto, que é o Nelipe Feto, né, debatendo com o homem que era da Supremo Tribunal Federal, eu falei, acabou. Porque supõe-se, uma das condições para pertencer ao Supremo Tribunal Federal, não nem para ser presidente dele, mas para pertencer, é o elevado saber jurídico. Então, o elevado saber jurídico pode dialogar de igual para igual com nenhum saber jurídico. Que saber jurídico tem o Nelipe Feto? Zero. Né? Então, verifiquem, então, quando vocês ouvirem alguém falando de ciência, veja que, na melhor das hipóteses, o indivíduo tem alguma ideia do que é o método da pesquisa científica. Alguma ideia, sabe, até certo ponto sabe, suponhamos que sabe praticá-lo. Em geral, nem isso. Mas você saber praticar esse método técnico não quer dizer que você saiba o fundamento cognitivo dela. Se você não sabe o fundamento cognitivo, você está operando o motor à explosão como o motorista do caminhão está pilotando o caminhão. Então, realmente, sabe fazer, mas não sabe o que está fazendo. Portanto, qual é a sua autoridade científica? É zero. Então, vamos voltar ao ponto e investigar qual é o fundamento do método científico, no que o método científico se torna científico, como que ele se torna científico, o que o distingue de outros tipos de conhecimento. Então, idealmente, o conhecimento científico é o conhecimento demonstrativo, ou seja, não é apenas uma opinião, a opinião pode ser demonstrada. Agora, existem duas maneiras de demonstração. A primeira é o que se chama evidência.
Mas hoje em dia não se pode nem usar a palavra evidência, porque a influência do idioma inglês no português estragou o sentido da palavra evidência, porque em inglês, evidence quer dizer indício ou elemento de prova. Você soma várias evidências, então você tem no final uma proof. Mas daí na proof você acredita. Evidência é apenas, vamos dizer, um leve motivo para você acreditar. Mas na língua portuguesa, nas línguas latinas de modo geral, evidência quer dizer um conhecimento que é auto-evidente e, portanto, que ele não precisa ser provado, porque ele se prova a si mesmo, como, por exemplo, o princípio de identidade. A igual a A. Não precisa provar isso aí, tá certo? Ou eu sou eu mesmo, tá certo? Ou esta xícara é ela mesma e não outra xícara, né? Então, esta ideia da evidência é fundamental, tão fundamental que Aristóteles dizia que os primeiros princípios da lógica são auto-evidentes e eles não precisam de prova. Eles são conhecidos por um ato intuitivo imediato. Mas a palavra intuitiva também foi estragada no português moderno, né? Porque intuição, na técnica filosófica, significa a percepção imediata de uma verdade presente. Mas, como o pessoal andou lendo Jung, lendo Jung, leu Bergson, misturou tudo. Então, intuição começou a querer dizer um pressentimento, uma sacação, uma coisa assim. Então, virou um negócio místico. Então, temos que começar por corrigir o vocabulário. Se nós queremos falar sério, então nós temos que usar as palavras no seu sentido correto e técnico, tá certo? E não no seu sentido jornalístico usual. Não é possível uma coisa dessa. Então, vamos definir, né? Evidência, tá certo? É a exibição imediata de uma verdade autoprobante, imediata, desnecessitada de qualquer prova. Não é isso? E intuição é a capacidade de perceber uma evidência. Tá certo? Então a intuição se distingue do quê? Do raciocínio. Você usa o raciocínio, a lógica, para você chegar a conhecer algo que não está evidente. Não é isso? Cuja veracidade depende da admissão de uma verdade anterior. Então, é isso que diz Aristóteles, os primeiros princípios da lógica são autoevidentes. Mas a lógica se compõe do encadeamento de várias afirmações, que uma depende da anterior, que depende da anterior, que depende da anterior, até chegar no primeiro princípio. Isso é assim, e nunca ninguém, na verdade, negou que fosse assim. Então, vamos dizer, a existência de evidência, e, portanto, de conhecimento intuitivo, é uma primeira condição de qualquer ciência, porque se não existe nenhuma evidência, nenhum conhecimento intuitivo, toda verdade depende de uma anterior, que depende de uma anterior, que depende de uma anterior. Você tem o recuo infinito, então nunca se fica sabendo nada. Então, temos que aceitar o princípio de Aristóteles, de que os princípios da lógica são autoevidentes. Ponto final. Basta esse princípio para fazer uma ciência? Não. Por quê? Porque nem todos os nossos conhecimentos são autoprobantes. Existem verdades que não são autoprobantes. Por exemplo, se você aponta, digamos, a causa de uma doença, a causa não está autoevidente na doença, mas o sintoma pode ter causas diferentes, então você tem que investigar. Então, aí você precisa do quê? De uma prova. E a prova depende do quê? Da lógica. O que é a lógica? É um encadeamento de afirmações, nas quais cada uma depende da anterior. Isso é o que chamamos silogismo. Sim é de junto e logismo é duas afirmações. Então, a convergência de duas afirmações traz uma terceira. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Você percebe que duas afirmações são, no fundo, a mesma. Então, silogismo clássico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quando você diz que todo homem é mortal, você já está dizendo que Sócrates é mortal. Para esclarecer isso, só falta você acrescentar que Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, a prova depende, o funcionamento do mecanismo lógico de prova depende de você ser capaz de perceber a identidade de duas proposições, a identidade de duas afirmações. Este é o nexo, né? Você criou um nexo entre uma premissa, uma primeira afirmação e a sua conclusão. Esse nexo é dado o quê? Através da identidade de duas proposições ou afirmações. Ora, como é que você percebe esse nexo? Ou esse nexo é auto-evidente e você o percebe imediatamente por intuição, ou então você precisa de um terceiro, de uma outra afirmação, que depende de outra, que depende de outra, que daí você tem o recuo infinito e pronto, você não prova nada. Então, primeira condição do conhecimento científico, a evidência, e portanto a intuição. Segunda condição, a possibilidade da prova, ou seja, a lógica, através do nexo entre uma afirmação e outras afirmações. Terceira condição, a evidência do nexo. O nexo tem que ser auto-evidente. Ele não pode ser um nexo lógico. Deu para entender? Então, essas são as condições fundamentais de todo. Se isso não existisse, não seria possível nenhum conhecimento científico. Tudo estaria no reino da opinião e da arbitrariedade. Então, isso aqui basta para fundamentar um conhecimento científico? De jeito nenhum. Por quê? Para haver uma ciência, não basta que exista evidência em geral e intuição em geral. É preciso que alguém tenha a evidência e tenha a intuição. E é preciso que duas pessoas, olhando o mesmo objeto, captem a mesma evidência. Então,
Esta quarta condição do conhecimento científico chama repetibilidade do ato intuitivo. Essa talvez seja a maior dificuldade do método científico. É preciso você assegurar que duas pessoas que estão olhando o mesmo objeto estão vendo a mesma coisa. Às vezes, na distância do outro lado do mundo, ou com diferença de séculos, ou de milênios. Se não houvesse a possibilidade de você mesmo repetir o ato intuitivo, nem você sozinho conseguiria provar alguma coisa para você mesmo. Então, é necessário que haja essa repetibilidade do ato intuitivo, é básico para a existência de ciência. Você já ouviu alguém falar disso? Mais ainda, existe um livro, um autor chamado Theodore Porter, que ele lembra a seguinte coisa, que é bastante óbvia, aliás. Para você operar um instrumento científico, é preciso que alguém ensine você a operar. E o ensino da operação do método científico depende de uma comunicação entre duas pessoas, o instrutor e o aluno. E essa comunicação não é científica. Ela depende assim, um gesto que o sujeito fez, um olhar, a direção do olhar, uma entonação. Depende de um monte de fatores inteiramente subjetivos. Tem que haver um acordo entre duas subjetividades para que uma ensine a outra a operação da máquina, do instrumento científico. Então você percebe que a repetibilidade do ato científico não é fácil de obter. Está entendendo? Se fosse fácil, não haveria divergência, não haveria discussões científicas, pô. Então, é preciso assegurar, vamos dizer, num corpo, uma corporação de estudiosos, é necessário assegurar que todos estão tendo a mesma intuição do mesmo objeto. E isto não é fácil. Já foi feito, em congressos de psicologia, o seguinte experimento. Você está lá discutindo psicologia, de repente entra um sujeito e dá 3 tapas no outro. Daí você pede para os psicólogos descreverem o que aconteceu. Cada um descreve de um jeito. Então você vê que a repetibilidade do ato intuitivo não é fácil de obter, mesmo entre cientistas treinados. Quantas pessoas você já viu ensinarem ciência com a consciência destes problemas? Nunca se fala disto. Por exemplo, eu comecei a ter a minha atenção atraída por esses problemas quando eu li um dos grandes livros do século XX, que é A Crise da Ciência Europeia, de Edmund Husserl. Foi ali que eu peguei a inspiração para fazer esta breve descrição da ideia de ciência. Esta ideia está por baixo de todos os métodos e procedimentos técnicos usados em ciência. Esses procedimentos técnicos, se você não tem consciência disso, eles não valem nada, eles não provam nada. Porque você não está consciente do fundamento deles. Está entendendo? Então, uma coisa você pode ter certeza, quem usa a palavra ciência como emblema de autoridade é sempre o vigarista. Porque a ciência só existe, para usar a expressão do Edmund Husserl, como um ideal teleológico. Telos quer dizer o fim, a finalidade. Então, o fundamento da ciência é que torna a ciência ciência, não é o simples hábito de manejo de certas técnicas. Então, o que nós precisamos é divulgar no Brasil a consciência, vamos dizer, da dignidade da ideia teleológica da ciência. E exigir que esses que falam em nome da ciência, arrogando-se a autoridade dela, se curvem a ela, em vez de curvá-la aos seus próprios interesses e desejos. Se você quer ser científico, tenha consciência, tenha permanente consciência do ideal teleológico da ciência e tenha permanente consciência de quanto os seus estudos atuais, por mais técnicos que sejam, são deficientes em face dela. Por exemplo, se você está usando métodos estatísticos, ora, meu Deus do céu, desde o tempo de Aristóteles, explicaria para você que qualquer argumento estatístico não é um argumento lógico, não é um argumento analítico, é apenas um argumento dialético. O que é o dialético? É a arte do provável. Então, os famosos 4 discursos. Você tem o discurso poético, que trata do possível. Para uma coisa ser poeticamente válida, basta que ela seja possível. Em seguida, você tem o retórico, que é o verossímil, o que parece verdadeiro a uma determinada plateia. Em seguida, você tem o provável, ou o razoável. E em seguida, você tem o certo, que é o lógico-analítico. Por exemplo, se nós estudamos aritmética elementar é idêntica à lógica. Então, é o reino do absolutamente certo. 1 mais 1 igual a 2. Não tem como discutir. Depois, você já parou para pensar o seguinte: quantos políticos desonestos existem dentro do parlamento? E quantos cientistas desonestos existem na classe científica? O diretor da Lancet, que é a revista médica de maior prestígio no mundo, disse outro dia: metade dos trabalhos científicos de medicina são fraude. Metade. Se ele dissesse isso 50 anos atrás, botaria ele no hospício, porque não acontecia isso. Eu fui editor da revista médica, e a gente sabia que se você quer tirar dúvida de alguma coisa, você vai no Lancet. Onde está todo mundo falando errado, o Lancet está certo.
Agora, o diretor da Lensa, que esqueci o nome dele, ele confessa isso, fala 50% do trabalho são fraude. Agora, esse que praticam fraude, eles também não falam em nome da ciência? Falam. E o povo cai na conversa, porque o povo também não estudou isso. Né? Isso que eu estou falando devia ser ensinado em tudo quanto é ginásio. Né? Para o aluno sair daí e saber, olha, você fala em nome da ciência, mas a palavra ciência não tem autoridade nenhuma. O que tem autoridade é o ideal da ciência. E você adquire autoridade na medida que a gente percebe que você serve a esse ideal em vez de você se servir dele.